Vamos então para a banca do Eduardo. Eduardo, tu tens 20 minutos para fazer a tua apresentação. Depois eu vou passar a palavra para os avaliadores, tá? Para eles fazerem os comentários e as contribuições deles. E aí depois eu vou pedir... na verdade, não, agora a gente está no remoto, né? Então depois a gente sai da sala, nós avaliadores saímos da sala. Eu ia falar que eu ia pedir para vocês saírem da sala, mas não é mais assim, né? No remoto. Então, a gente sai da sala, nós avaliadores, tá? A gente vai para uma sala paralela para fazer a deliberação do teu conceito. Daí vocês aguardam aqui um pouquinho, tu aguarda aqui um pouquinho, que a gente faz a deliberação e depois a gente retorna para essa sala aqui, tá? Então, esse é o processo, só para tu saberes, tá? Eu agradeço, então, a participação dos avaliadores, a disponibilidade. Agradeço também a presença dos colegas aí que estão assistindo, tá? Então, agora eu passo a palavra para ti, Eduardo. Tu tem 20 minutos aí, então, para fazer a tua apresentação. Certo. Boa tarde. Eu agradeço a presença de todos, em especial a banca. Muito obrigado. Meu nome é Eduardo Cip e eu apresento uma proposta de modelo combinando Sick Data e Big Data para potencializar os resultados das análises de dados. A motivação advém dos seguintes itens: uma geração exponencial de dados, tanto em volume quanto em velocidade. Combinado a isso, temos o armazenamento barato e de fácil disponibilidade atualmente. Esse cenário provém um grande impacto da utilização da análise de dados. As empresas que conseguem utilizar isso tornam-se um diferencial no mercado, pois conhecer os seus clientes capacita elas a tomar decisões mais inteligentes, que maximiza a lealdade do consumidor e evita gastos desnecessários, além da geração de insights de valor e suporte a tomadas de decisão. Somado a isso, atualmente temos grandes investimentos em Big Data. Segundo o Gartner, 48% das organizações pesquisadas em 2016 já haviam investido em sistemas de Big Data e 25% pretendiam investir até 2018. Avaliando esse cenário, encontramos um problema. Os projetos apresentam um alto índice de falha e baixa rentabilidade. Então se fez o questionamento: por que isso acontece? Durante a revisão sistemática de literatura, encontrei algumas respostas. Destaco entre elas a falha pela obsessão por dados quantitativos à custa dos dados qualitativos e a falha pela falta de uma visão completa da situação. Por que isso ocorre? O Big Data, por natureza, ele remove o contexto do dado. Ele não consegue trazer os traços qualitativos e etnográficos. Logo, não se tem um cenário completo para análise e tomada de decisão. Com base nesse problema, desenvolveu-se a pergunta de pesquisa: é possível olhar o Sick Data ou Big Data a fim de gerar novas análises e potencializar as já existentes? Então, o objetivo do trabalho é analisar como o Sick Data pode ser aliado ao Big Data para possibilitar análises mais assertivas e abrangentes. E a principal contribuição científica do presente trabalho é a proposta do modelo que combina Sick Data e Big Data a fim de melhorar os atuais resultados. Passando rapidamente pelos conceitos fundamentais, o Sick Data advém de uma abordagem qualitativa. Ele é definido como o entendimento do comportamento humano. Como que o ser humano ele se relaciona com um produto ou serviço ao longo do tempo. E ele está intimamente atrelado ao contexto do dado. De onde é que o que o dado significava no momento que ele foi retirado para ser armazenado. O Big Data tem como definição técnica enormes conjuntos de dados. Também são destacados os seus 5 Vs como características: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. O Big Data tem um foco no quantitativo e na busca de padrões. Nos trabalhos relacionados, Smets e Livings traz uma integração entre etnografia e ciência de dados, através de uma ferramenta de pesquisa denominada Citizen Toolbox. Mohamed Fiaid realizaram uma análise de comunidades online para a criação de indicadores para a saúde. Entregaram isso através de um modelo de análise de Sick Data a partir do Twitter. Fiaid realizou a análise do relacionamento de pacientes com seus tratamentos e nos entregou um framework focado em analisar as percepções dos pacientes do Twitter. Destaco nesse momento 2 grandes diferenças dos trabalhos relacionados para o presente trabalho. Os autores focaram muito em uma estrutura específica. A sugestão desse trabalho, o modelo proposto, ele é algo mais adaptável, que possa ser utilizado em diversos casos. Além disso, os autores focaram bastante na importância e no impacto do Sick Data, mas eles não acabaram comentando sobre tanto como o Big Data poderia ser somado ao Sick Data. Então, na metodologia foi escolhido o método de pesquisa Design Science Research. Ele é composto por 5 etapas: conscientização do problema, sugestão, desenvolvimento, avaliação e conclusão. A conscientização iniciou-se por uma pesquisa exploratória, onde é que definiu-se uma hipótese. Então, foi realizada uma revisão da literatura,
uma pesquisa documental e um estudo bibliométrico. O resultado dessa etapa foi as áreas que seriam impactadas com benefícios e também um grande conhecimento do assunto. Na etapa de sugestão, foram analisados os resultados da etapa anterior e feita uma análise de cases, retirados tanto da revisão sistemática da literatura quanto da pesquisa documental. A partir desses cases, foram encontradas as lacunas e falhas dos projetos, então foram gerados requisitos do artefato. A partir desses requisitos, foi desenvolvido um protótipo, avaliado esse protótipo frente aos cases citados, então foi realizado o desenvolvimento em si do artefato. Foi feito um teste funcional com 11.790 tweets e dados do Covid-19 disponibilizados pelo governo federal até 31 de 5 de 2021. Então, foi realizada a avaliação via análise quantitativa e qualitativa, gerado o artefato, e na etapa de conclusão foram feitas as reflexões acerca das lições aprendidas e a publicação do presente trabalho. Então, partimos agora para o modelo proposto. Trago primeiro a derivação dos Design Principles, que geraram o modelo, e em seguida o modelo. Foi analisado todas as falhas e lacunas deixadas na literatura e insights dos cases analisados. A partir disso, foram gerados os requisitos. Requisito número 1, obter e analisar dados estruturados e não estruturados. Obter e analisar dados quantitativos e qualitativos. Manter o contexto dos dados vinculados ao mesmo. Possibilitar a inclusão de contextos externos aos dados. Implementar técnicas de pré-processamento. E o último, disponibilizar dashboards e exportação de dados. Com esses requisitos foram desenhados os Design Principles. O Design Principle número 1, manter a estrutura dos 5 Vs do Big Data. Entende-se que a atual estrutura do Big Data ela é muito sólida, tanto academicamente quanto no mercado. Então, a gente quer manter a importância disso. Somado a isso, o Design Principle número 2 foca em manter os dados originais inalterados, para a gente poder acessar aquele contexto que, por padrão, o Big Data acaba removendo. O Design Principle número 3 incluir conexões à fonte de dados externas. Essas fontes são utilizadas especificamente e não precisam fazer parte do pipeline dos dados. O Design Principle número 4, incluir novas features ou colunas aos dados que foram gerados na etapa de pré-processamento do dado. Então, toda vez que a gente faz uma pré-análise ou aplica alguma técnica analítica ou etnográfica, conseguir armazenar isso. E o Design Principle número 5, disponibilizar Data Warehouses e Data Marts para conexão e ou exportação. Aqui eu trago um modelo. Vou passar brevemente por ele. Todos os Design Principles estão ilustrados pelas legendas. Então, a gente comenta primeiro das fontes de dados, onde é que traz os dados não estruturados, dados estruturados, o armazenamento no Data Lake, o processamento em lote. Em paralelo a isso, também temos o processamento em tempo real, quando isso for necessário. Temos todas as etapas de inteligência artificial, fontes externas, técnicas etnográficas e técnicas analíticas. Isso pode ser armazenado em Data Warehouses ou em Data Marts. E a última etapa é a etapa de análise, onde é que pode ser disponibilizado através de dashboards, a extração de dados ou análise em tempo real quando for possível. Então, para ver a aderência desse modelo e como ele podia ser utilizado, o modelo foi analisado frente a 2 cases teóricos e foi desenvolvido um case prático para analisá-lo também. O primeiro case teórico é referente à Netflix. A Netflix, através do seu Big Data, conseguia responder perguntas do tipo o que, quem e quando estava assistindo. Contudo, eles tinham outras perguntas que eles não conseguiam responder. E eles entenderam a importância e aplicaram estudos etnográficos para responder as perguntas. Por que estão assistindo? Que necessidade do cliente a Netflix supria? E como essas necessidades eram entregues? Então, a Netflix entendeu a importância de combinar o Big Data e o Sick Data. A partir disso, eles entenderam que o principal produto deles era a maratona de séries. Com esse entendimento, eles fizeram todo um direcionamento da empresa. Eles direcionaram a criação de conteúdo, compras de direito de reprodução e até a maneira com que o conteúdo é disponibilizado. Se vai ser um episódio por semana ou se vão largar todos os episódios de uma vez. Analisando esse case frente ao nosso modelo, podemos perceber que o Design Principle número 1 é visto pela necessidade da Netflix de armazenar a grande quantidade de dados gerados e também dos mais variados tipos. Então, ele está presente. O Design Principle número 4 é a peça-chave no quebra-cabeça de análise para a Netflix, pois foi através das técnicas etnográficas que eles conseguiram ter um entendimento de qual realmente é o seu principal produto. O Design Principle número 2 e número 5 não foram especificamente citados, mas são comumente encontrados em estruturas de Big Data. O Design Principle número 3 não está relacionado a esse case, ou ao menos não foi citado. O segundo case a ser analisado é referente ao Citizen Toolbox. Smith e Lewis buscaram analisar a experiência do ciclista. Eles fizeram isso através de dados de geolocalização e perguntas para o mesmo.
Complementar a isso, eles também instalaram sensores em pontos específicos da cidade. Esses sensores foram responsáveis por capturar o tão conhecido, tão famoso contexto dos dados. Então, eles já tinham entendimento da importância disso. Combinando o Big Data e o Sick Data, eles conseguiram trazer insights e, a partir desses insights, eles realizaram a aplicação de uma nova pesquisa qualitativa para chegar nos seus resultados. Novamente, validando este case frente ao modelo proposto, o Design Principle número 1, ele é visto pela necessidade do armazenamento dessa grande quantidade em grande velocidade dos dados, pois eram sensores espalhados, mais dados de geolocalização do usuário, então eles precisavam armazenar isso, que a estrutura do Big Data, por default, já consegue. O Design Principle número 4 trabalha justamente com o contexto dos dados. É nesse momento que se destaca um ponto muito interessante por parte dos autores, que foi o entendimento de como era importante entender em que momento que o dado foi retirado para aplicar essas técnicas etnográficas. E eles fizeram isso através da instalação dos sensores. Explico aqui o Design Principle número 3, citando um exemplo. Digamos que uma zona de uma cidade ela era considerada insegura devido às respostas dos usuários. Contudo, se a gente cruzasse os dados que os autores já tinham com dados meteorológicos, por exemplo, poderia se perceber que naquela região existiam muitas chuvas ou estavam passando por uma fase de tempestades, fazendo com que se fizesse uma análise com uma nova lente. Então, as fontes externas entram nesse tipo de aplicação. O Design Principle número 2 e 5 novamente estão implícitos e não foram citados pelos autores. Case prático desenvolvido. Foi inicialmente feita uma análise qualitativa, onde é que o tema definido foi Covid-19 e o objetivo foi analisar o impacto social das manifestações ocorridas no dia 1º de maio de 21, Dia do Trabalhador. Para fazer isso, primeiro foi feito o objetivo era explorar os dados, isso foi feito através de uma análise amostral dos tweets, seguido por uma técnica de análise de conteúdo adaptada de Barda e Reto, e foram desenvolvidos 2 algoritmos. O primeiro algoritmo Python para coleta e armazenamento e o segundo algoritmo Python para aplicação da técnica qualitativa citada. O segundo algoritmo fez análise e ranqueamento dos tokens e análise e ranqueamento dos stems. Foi feita a análise quantitativa também. Em cima dos impactos levantados na etapa da análise qualitativa, foi utilizada a ferramenta Power BI. A base de dados foi um arquivo de extensão .csv disponibilizado pelo governo federal, com dados de 25 de 2 de 2020 até 1º de 6 de 2021. Contudo, o dia 1º de 6 foi considerado para não impactar nas análises mensais, por não conter todo o mês. Foram utilizados número de casos, número de óbitos, município e data. Foi necessário transformações de dados e desenvolvimento das medidas e dashboards necessários. Analisando, então, o case prático desenvolvido frente ao nosso modelo, o Design Principle 1 está ligado, pois está vinculado aos dados que eu obtive para a realização do case, onde é que foram dados semi-estruturados e dados não estruturados, e também poderiam ser em maior quantidade de algum trabalho futuro. O Design Principle número 2 é o armazenamento dos dados tais quais foram obtidos. Isso possibilita análises futuras que não foram vistas nesse primeiro momento. O Design Principle número 4 está incluído tanto nas técnicas qualitativas aplicadas, técnicas etnográficas, quanto nas técnicas analíticas aplicadas dentro da ferramenta do Power BI. O Design Principle número 3 e número 5 não foram aplicados nesse case, mas podem ser aplicados em trabalhos futuros. Então, analisando e discutindo esses resultados. Primeiro foi realizada uma leitura amostral aleatória de tweets. Com essa leitura, percebeu-se os 3 principais sentimentos dos usuários eram a tristeza em decorrência das perdas, a esperança e a ansiedade pela vacina, e os posicionamentos políticos. Seguido a isso, foi realizada a análise de arquivos dos textos gerados. Nessa análise, percebeu que vacina fica entre 4º e 6º lugar durante todo o período analisado. O STEM, vacin, permanece em 2º lugar. E a palavra Bolsonaro também apresenta constância, variando entre 10º e 14º lugar. Trago aqui alguns exemplos e uma nuvem de palavras, das palavras retiradas e construídas no Python. Então, a primeira análise mais interessante e específica foi referente à CPI. CPI, a palavra CPI estava em 2º lugar antes do evento e o seu STEM em 5º. Durante o evento caíram para 8º e 16º, a palavra retomou para 2º lugar e o STEM ficou em 11º. Aqui já percebemos o impacto, que foi a alteração do foco dos usuários da rede durante o evento. Então, eles estavam falando muito sobre isso antes, mas acabaram não falando tanto sobre durante as manifestações. E a principal análise é referente a aglomerações.
Embora seja com certa frequência que as pessoas comentem sobre o assunto, nem a palavra nem seu stem estavam relacionados antes do evento. Surgiram durante o evento e aumentaram após o evento. Com isso, o que mais se comentava era a desconsideração das pessoas que estavam participando das manifestações e, principalmente, a grande possibilidade de aumento do número de casos nos dias seguintes. Para corroborar, aqui trago algumas imagens dos tweets, e para corroborar isso, foi feito a parte quantitativa do case. Em cima de aglomerações, primeiro foi analisado um cenário geral, onde é que eu trouxe e construí dashboards com números totais e números acumulados, tanto de casos quanto de óbitos. Então, definiu-se que o número de casos era a medida a ser utilizada, pois a ocorrência do óbito não apresenta regularidade quanto ao número de dias para este ocorrer. Foi utilizada a média móvel de 7 e 14 dias, pois essas se consideram outliers e provém melhores análises. Variações de até 15% mostram estabilidade. Então, quando essa variação passa esse outlier para cima ou para baixo, é que se mostra algum possível impacto das manifestações. Analisando o Brasil como um todo, tanto na média móvel de 7 dias, quanto na média móvel de 14 dias, no período selecionado, não ocorreram variações nem positivas nem negativas acima de 15%, o que mostra certa estabilidade. Contudo, como as manifestações ocorreram com maior intensidade em alguns municípios, foram escolhidos 3 municípios com maiores aglomerações noticiadas para se analisar: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Analisando por município, Belo Horizonte, no dia 4/5, apresentou uma variação de 27,17%, acima do nosso limiar de 15%. Além disso, Rio de Janeiro apresentou 4 dias de grande alteração, chegando à variação de 45,46%. Partindo para a análise da média móvel de 14 dias, São Paulo e Belo Horizonte se mantêm estáveis, contudo, o Rio de Janeiro continua apresentando no mesmo período 3 dias com variações acima de 15%. Isso nos gera evidências que a cidade do Rio de Janeiro pode ter tido aumentos de casos devido às manifestações. Portanto, cabe uma apuração mais detalhada destes dados. Então, o case buscou analisar os principais impactos da manifestação. A análise quantitativa foi responsável pela exploração dos dados e a análise quantitativa um detalhamento dos possíveis resultados. Trago como conclusão o trabalho. A partir da conscientização do problema e o entendimento das lacunas dos trabalhos relacionados, foi realizada a aplicação do método de pesquisa DSR. Ele foi responsável pelo desenvolvimento do modelo apresentado. Quanto à análise do impacto da utilização do Sick Data combinado ao Big Data, obtivemos uma resposta favorável ao uso do Sick Data, observando isso tanto nos cases teóricos quanto no case prático desenvolvido, onde obtivemos análises mais assertivas e abrangentes. As limitações do trabalho. Pesquisa mais extensa como critério de avaliação do modelo e inclusão do Sick Data dentro do fluxo de dados e no contexto geral da análise de dados, complementaram o modelo proposto. Dentre os trabalhos futuros, destaco que é uma estrutura que contempla o fluxo de trabalho, a principal limitação citada, e também o desenvolvimento de um case prático com outras técnicas etnográficas. Sugiro, por exemplo, análise de grupos de usuários com banco de dados orientado a grafos. Muito obrigado. Então tá, muito obrigada, Eduardo. Tu ficasses bem dentro do tempo aí, bem bacana. Só dá uma respirada agora aí, né? Toma uma aguinha. Eu vou passar para os avaliadores, então. Ladies first, pode ser? O que vocês acham? Pode ser, Márcio? Pode, claro, com certeza. Pode ser. Então tá. Luísa, passa a palavra para ti, então. Obrigada pelo... Quanto tempo? Olha, a banca é para ser até as 17, né? Então vamos fazer, de repente, no máximo 15 minutos para cada um de vocês aí. Tá bom. Então tá. Bom. Obrigada, então, pela possibilidade, então, de participar aqui da banca do Eduardo, tá? Como eu sou da área de sistemas e lá da gestão e negócios, acho que essa é a primeira banca que eu participo da ciência da computação, então foi muito bacana também, né? Mas o tema está relacionado com o que eu estou pesquisando, então tá tranquilo. Tá? E daí eu quero parabenizar pela escolha do tema, super relevante, acho muito, não só porque é buzzword, não é só por isso, tá? E aliás eu já vou falar um pouquinho sobre buzzword e
e vamos dizer assim, novos rótulos que as pessoas dão, né, para algumas técnicas e dão uma nova roupagem, né? Não só por isso, mas justamente para a gente trazer essas reflexões que tu trazes ali, né? Porque é que ainda não se obtém tantos ganhos, né, com o Big Data, porque é que falha, né? O que é isso? Justamente por ser um buzzword, né? O que acontece? As empresas, elas não compreendem o que é isso, acham que é uma caixinha preta, né? Vários autores falam isso, que tu vai apertar, joga os dados lá dentro, aperta e sai uma solução mágica, né? Então, eu acho que esse aí isso aí é que mostra, na verdade, a relevância do tema. Então, parabéns pela escolha do tema, parabéns também pelo método, eu sempre gosto muito de trabalhos que usam DSR, né? E parabéns também pela tua escrita, tá? Então, assim, aí já vai a primeiro ponto, assim, que eu queria destacar bastante no trabalho, que é como que tu conseguiu realmente trazer uma coisa que é o que eu sinto, às vezes, de dificuldade do pessoal, de conseguir trazer qual é a relevância do tema, que isso é importante na DSR. Então, tu conseguiu trazer muito bem essa relevância e foi trazendo isso com uma construção lógica, né? Trazendo evidências, né? Realmente explicando, né? Toda essa relevância e por que isso é algo importante para tu modelar e tá trazendo essa proposta aí. Então, isso aí eu acho que já é super ponto positivo no teu trabalho, tá? Bom, e agora eu vou seguindo algumas outras questões, meio que na ordem aqui, de coisas que eu assinalei, tá? Algumas coisas, tá? Não sei se é em função da limitação de espaço que a gente tem, que eu sei que isso a gente às vezes precisa cortar algumas coisas para chegar lá nas 30 páginas, 35, né? Mas eu senti falta de algumas conceituações, tá? No teu trabalho, e justamente por que isso? Porque justamente essas coisas é o que eu quero discutir um pouquinho aqui com a gente, tá? Então, alguns conceitos, tá? Por exemplo, tá? Nota-se que tu já parte do pressuposto que todo mundo sabe o que é machine learning, né? Tu parte de alguns pressupostos. Claro que eu sei o que é, entendeu? Mas é que é importante que isso fique bem destacado. Por quê? E esse é só um exemplo. Porque depois tu, em algum momento, tu cita machine learning, pelo que eu entendi, né? Como sendo uma técnica de thick data. Tá? E aí isso aí me causou, eu pensei, mas espera aí, só um pouquinho, então vamos lá, vamos pensar nisso aí, por isso que eu vou te trazendo algumas questões, tá? Porque assim, o que é afinal de contas o Thick Data? Eu vou te perguntar isso agora, posso perguntar para ele, né, Rose? Posso, né? Por quê, tá? Eu já fiz curso lá na FGV de vários métodos digitais, né, usando métodos mistos, justamente essa coisa de tu combinar o Big Data, combinar várias técnicas, né, e vários métodos mistos, justamente para quê? Para tu buscar profundidade, né, que é isso que significa Big Data, né. Eu não tinha ouvido ainda, eu acho que eu já tinha ouvido, mas não tinha entrado mergulhado nessa expressão, né. E por mais que tu tenha uma explicação ali, eu queria que tu me entendesse se Thick Data é análise qualitativa, que às vezes parece que é essa a explicação, né? E ali no teu slide apareceu isso, ou se é uma análise de comportamento humano. Eu fiquei com bastante dúvida, porque às vezes parecia que era... E também o que significa contexto. Eu fiquei com bastante dúvida o que significa para ti contexto, né? Nesse teu... dentro de Thick Data, entendeu? Certo. Uhum. Posso falar agora já? Por mim pode ser. Pode, fica à vontade. Obrigado. O que nós comentou no início, essa questão de roupagem, né, das palavras, às vezes o termo ele acaba evoluindo e mudando e se misturando e sendo agregado ao longo do tempo, né? Siqueira, no trabalho, eu tento trazer realmente como algo que traz profundidade ao entendimento. Ele é, de certa forma, obtido através de técnicas qualitativas, mas existem casos onde é que nem sempre isso é necessário. Então, ele tenta buscar, na maioria dos casos, principalmente pensando no mercado de trabalho, o entendimento
as razões, as respostas para o porquê, sabe? Por que o consumidor está fazendo aquilo, o entendimento do cliente com o seu produto, o porquê que ele faz, e não, que é justamente aquele ponto que eu trago entre a diferença do Big Data e do Sick Data. E então é meio que isso, sabe? O entendimento do comportamento humano frente a um produto, frente ao serviço, frente a um assunto, sabe? E eu acho que eu não tenho totalmente definido se isso é uma técnica qualitativa, sabe? É um limiar, acho que ele é bem tênue, assim, tipo, é uma técnica qualitativa ou não é? E eu acho que isso não está nem bem claro na própria literatura, né? É um termo bem novo. A Tricia Wang, ela meio que popularizou ele a partir de 2016. Então, ela mesmo traz isso como técnicas etnográficas, ora ela chama isso de... Ela traz técnicas etnográficas, ora traz técnicas qualitativas, né? Então, eu trago ele como se fosse um misto disso. O entendimento da percepção do usuário, que tu pode obter e aplicar técnicas etnográficas, técnicas qualitativas, etc. E quanto ao contexto do dado, realmente tu tentar entender o que o dado significava no momento que ele foi retirado. Por exemplo, no case que eu trago da Citizen Toolbox, os autores eles entenderam que não bastava eles pegar os dados de geográficos do usuário e a resposta dele. Eles precisavam entender o que estava acontecendo naquele ambiente enquanto eles capturavam, entende? Então, é nesse sentido que o contexto do dado se aplica dentro do Sick Data. É tu entender o que aquele dado significava no momento que ele foi obtido, armazenado, sabe? É isso que eu quero trazer com o contexto do dado. Tá, bem, então tá. Então, estamos nivelados em relação a isso. Então, entende que eu não achei esse conceito do que é contexto no trabalho. Então, faltou isso, tá? E eu acho que, assim, porque com certeza vocês vão querer publicar, né? Então, tudo isso que eu vou trazer para vocês é justamente para nivelar essas questões. Eu acho que sim, o contexto é super importante, tá? Mas eu vou ser franca com vocês que tudo que eu já pesquisei, tudo que eu tenho pesquisado, inclusive os casos que eu estou analisando na minha tese, contexto está dentro de Big Data. Entende? Tu analisar o contexto, o que aconteceu na época, faz parte de Big Data. Eu nem pensaria que isso é uma coisa separada. E daí isso me chamou a atenção quando tu fala na tua apresentação que o Big Data, por natureza, remove o contexto. E aí, eu acho que não é bem assim, entende? Eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Até porque tem alguns autores que falam do Big Data mais como, justamente, bem focado nos 5 Vs, né? Nessas possibilidades. E já tem outros que separam... tem alguns que tratam como um contínuo, né? Todo o processo, todo o pipeline e a análise final, né? E outros que separam, né? E daí também tem algumas discussões, o que é Big Data, o que é ciência de dados. Eu acho que isso aí também é só, né? Não, nem vale a pena, sinceramente, né? Eu entendo como sendo bem, no fundo, a mesma coisa, né? Então, essa questão do contexto, acho que é importante tu conceituar mesmo ali no trabalho. E sim, eu senti pela tua... Em algum momento, e aí tu esclareceu agora, que Figueira não quer dizer necessariamente qualitativo, e realmente não. Porque exatamente os casos que tu está trazendo, tem várias análises ali que não são qualitativas. E isso eu acho que a gente também precisa tomar muito cuidado, né? A própria análise que tu fizeste, alguma coisa de análise qualitativa para trazer contexto, tu fizeste na tua análise, né? Outras foram, na verdade, tu tá quantificando os tweets, né? Então... pode não ser uma análise estatística, né? É processamento de linguagem natural, na verdade, né? Inteligência artificial, mas não sei se dá para a gente chamar de técnica qualitativa, mas nesse sentido, tá? E outra coisa super importante, isso tudo que eu estou trazendo é pensando bem na questão da publicação, tá? O que é que tu entende por etnografia e netnografia? Porque eu não vi isso, e nem no trabalho aquele lá que tu cita, tá? E eu fui lá no trabalho e eu pensei, mas será que os caras fizeram uma netnografia? Não consegui ler ele todo, mas acho que não, tá? Sabe por quê? A etnografia e a netnografia, realmente tu busca o comportamento daquela comunidade, daqueles indivíduos ali, mas no sentido assim, de buscar quem influencia quem, como é que eles estabelecem as relações, que pode ser extremamente útil para algumas análises.
Mas o que tu citou ali da Netflix, na verdade, eu entendi como sendo meio que uma análise de conteúdo que eles fizeram a partir de alguma comunidade, né? Isso não é netnografia, é bem importante, e alguns artigos citam, tá? Eu sei porque eu fiz uma análise sobre essa temática, justamente sobre esse método, né? E alguns autores falam, na verdade, a etnografia, na etnografia significa tu mergulhar naquele contexto para fazer parte. Então, só cuidar que de repente não é, né? Eu acho que eles fizeram foi uma análise de conteúdo, né? Tranquilo, perfeito. Eu acho que é uma análise super válida, tá? Outras questões bem simples assim, tá? Quando tu fala ali no teu objetivo, agora falando dos objetivos, né? Tem um que tu coloca assim, ó, que eu acho que é o objetivo, o D. Avaliar o modelo em um case real de dados, né? Mas esse do case da Netflix, lá das cidades inteligentes, também são reais, né? Tá, então só para cuidar isso. E eles também não são teóricos, eles são dados, só não foi tu que fez. Então é um dado secundário, talvez só isso, né? Tá? E os outros foram os dados que tu desenvolveu. O outro é dado secundário. É só isso, tá? Só para cuidar, tá? Que eles não são reais, tá? A palavra sociotécnico também, artefatos sociotécnicos, existe um conceito para isso, e eu acho que não é da forma que está aqui no teu trabalho, então cuidado com sociotécnico, e eu vi que isso apareceu em outros lugares também, tá? Sociotécnico é uma abordagem também, então só cuidar, né? E aí agora eu vou tentar ser bem rápida, tá? Eu acho que a maioria das coisas está... Eu vou depois mandar, eu fui colocando algumas perguntas, tá? Aqui no meio, assim, alguns comentários só. O que mais que eu gostaria de comentar? Só para a gente ficar no tempo também. Ali assim, eu acho que tá muito bacana a forma que tu explicou como é que tu chegou nos requisitos, como é que tu chegou nos design principles. Eu acho que ficou muito bacana mesmo, né? A forma como que tu chegou, como que tu demonstrou que tu chegou, né? Muito legal, muito... eu acho que, assim, faz sentido, entende? Toda essa lógica, né? Mas eu senti falta, aí sim, gente, lá no fim da validação, sabe? Da validação, na verdade... A validação, ela teria que ter uma outra forma de validação, né? E assim, tu escolheu um tema extremamente polêmico, né? Em que, assim, as opiniões são variadas, assim, bem difícil. E por falar no tema, tu colocou impacto social. O que tu entende por impacto social? Eu acho que não é impacto social que tu analisou. Eu acho que tu tem que dizer o que tu analisou. O que tu analisou, na verdade? O que tu queria analisar? Pode falar. O que tu queria analisar? Eu quis analisar nesse caso, realmente eu acho que talvez não seja definido apenas como impacto social, né? Eu queria entender qual era, para onde caminhava o sentimento das pessoas, né? O que elas sentiam durante o evento, e também nesse caso, os casos de Covid, né? Se isso realmente aumentou ou não. Então, realmente acho que talvez o impacto social não foi a melhor escolha para Isso, fala o que tu queria dizer. Olha só, tu queria saber qual era a opinião e o sentimento das pessoas nesse período e se isso teve algum impacto Viu? É isso, não é impacto social. Impacto social, eu acho que tu teria que buscar uma literatura que nem cabe aqui, tá? Então, isso aí é bacana. Tudo isso eu tô pensando, assim, muito em publicação, tá, gente? Por isso que eu já estou trazendo essas questões mais... Não vou entrar no mérito aqui. Outra questão também é a questão do impacto nos casos, né? Super complexo, né, de avaliar isso. Uma coisa que talvez me chamou bastante atenção, aquele limiar dos 15%, ele se mantém o mesmo para a média de 7 para 14 dias, pareceu que fica meio estranho, né? Porque a gente está vendo outras, não sei nem se é granularidade, mas assim, eu estou fazendo uma média de 7 dias e de 14, e daí o limiar ser o mesmo, entende? Nesse sentido, né? Achei um pouco estranho, né? Eu achei bem interessante a questão ali da palavra CPI ter mudado de lugar. Não me lembro qual foi a que entrou no lugar depois, né? Enfim, eu acho que isso aí é interessante.
E acho que é isso. Para finalizar, realmente o que o que me chamou a atenção é a questão da validação. Eu, pelo menos, não percebi a validação do teu modelo, tá? Não sei se ela foi feita. Desculpa, eu falei bastante, assim, e ainda nem falei tudo que eu anotei, mas aí eu mando para vocês, tá? As anotações, que elas são bem nessa linha, tá? É muito assim, o que tu entende aqui, o que tu entende ali? Em alguns momentos parece que tem umas divergências, aí se vocês vão publicar, daí vocês já têm umas dicas aí também, tá bom? Muito obrigada pela participação, foi um trabalho muito legal de ler, isso que eu queria dizer, muito bom de ler, bem interessante, então foi realmente, gostei bastante da minha estreia aí na ciência da computação, obrigada. Muito obrigado pelos retornos, eu anotei também tudo que tu comentou e obrigado pelas sugestões e eu estou de acordo com elas, né? Todas. Muito obrigado. Tá. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra para o professor Márcio. Márcio, por favor. Boa tarde. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Rose e do Eduardo, tá, para participar da banca. Concordo plenamente. Cara, a escrita do teu trabalho, tá, em todos os sentidos, a parte escrita tem que ser elogiada, tá? Eu achei fácil de ler, bom de ler. A gente está acostumado a ler textos que o cara tem que voltar 15 vezes cada parágrafo para conseguir entender o conceito que o aluno está querendo dizer, e o teu trabalho, em nenhum momento eu precisei fazer isso, tá? Ele está de parabéns mesmo, muito bom de ler. Em relação a referencial, tá maravilhoso, é elogiável, porque raramente eu vi um trabalho onde tu conseguia referenciar tão bem tudo que tu estava construindo, as tuas ideias estavam encadeadas com referências de maneira perfeita, tá? Então, nesse sentido, eu tenho assim, nota 10, assim. Então, acho que na parte teórica de montagem, até vou fazer alguns comentários agora, na verdade, mais pensando na publicação também. Eu achei teu trabalho tão bom que eu acho que ele pode ir para esse caminho, tá? Então, aí, vou seguindo o que a gente comentou no início, seguindo como discípulo do Barbosa, eu pensando na publicação, eu vou fazer alguns comentários para ti aqui, tá? Mas achei a construção até o modelo, eu achei ela genial. E aí eu pego exatamente o que a professora Luísa falou. Eu achei que a tua validação, para mim, ela foi confusa, não no sentido da escrita, mas na validação. Porque primeiro tu valida com os dois cenários, dizendo que eles são teóricos, que na verdade não são, eles são práticos mesmo. Então, na verdade, para mim, aqueles dois cenários que tu usou, eles são mais uma confirmação da validade do teu trabalho. Então, no teu estudo, era viabilizado exatamente por causa daqueles dois cenários, tá? Então, com a validação do teu modelo, para mim, me confundiu, até porque eles não fazem todos os passos, tá? Que eu achei a única falha, assim, eu vou dizer, no sentido de validação maior, assim, a falha do trabalho, é porque tu dica cinco itens que tem, vou botar num pipeline, assim, para ficar claro, tu tem 5 coisas que tu queria fazer, e aí tu valida 3, e os outros também não usam. Então, eu achei a única falha, tá? Então, eu tô fazendo os comentários para falar tudo. Mas, de resto, eu achei, sinceramente, eu não tinha muita coisa, assim, quando eu tava lendo, sabe quando o trabalho diz assim, droga, eu tô lendo esse trabalho, eu não vou achar nada para falar, e aí o cara vai parecer que eu nem li, sabe, porque eu só tenho elogios até agora, então quando chegou no final eu disse, ainda bem que tem uma coisa que eu posso falar do trabalho, aí eu me senti até feliz com isso, tem uma coisa para me falar, cara, senão vai parecer que eu não li, tá, tava muito bom mesmo, e achei só que na validação falhou, que é um problema, e agora eu vou ser honesto contigo, tá, tu seguiu uma metodologia que eu acho que isso é elogiável demais, que quando tu lê fica claro o motivo, tu sabe aonde ela vai ser aplicada, tu sabe o porquê tu tá fazendo aquilo, então todo o cenário tá beleza. Então, parabéns, tá? Essa era a primeira parte. E a parte que eu vou te comentar, tirando essa parte da validação, que a professora já comentou, e eu acho ali que ficou assim, não é, como é que eu posso dizer? Falha porque tu não complementa tudo, sabe? Tu criou um modelo muito bem elaborado, tá? Eu achei muito de parabéns teu modelo, tá fácil. Mas eu vou te fazer uns comentários de definições tuas. Tem vários que a professora falou e eu nem vou entrar nesse lado. Eu vou agora para a parte bem computação core, tá? Que tem algumas definições tuas que eu fiquei com algumas coisas que eu queria discutir contigo. Por que tu definiu assim, tá? Primeiro, na tua revisão sistemática, que parabéns, estava bem legal. Algumas coisas assim que se tu for publicar, eu acho que vai pegar. Tu escolheu só 2 bases. E essas 2 bases nem são core de computação, na verdade, tá? Tu deixou as 2 maior core de computação fora, que é a CM e a I3E. E aí, acho que tu disse que tu saiu do SIC Data, tu saiu dela porque teve poucos resultados. Mas aí essas bases nem foram pesquisadas. Então, isso aí algumas coisas tem que cuidar na hora de escrever, tá? Porque, mesmo muito bem escrita, que ficou claro, acho que eu até achei porque estava tão bem escrita, tem uma coisa que tu falou assim, eu fiz a pesquisa, deu 64 resultados. Aí tu limpou eles por ano, e aí ficaram 44. Só que depois tu disse que usou 5 anos quando a definição do tema SIC Data foi definido. O que eram as 10 que tu tirou antes?
entendeu? Só para ficar claro para o leitor, porque a gente tem que pensar que alguém está lendo o texto, e eu nem estou dizendo que as tuas informações estão erradas, não é isso que eu estou dizendo. Só que eu, como leitor, disse, aqui, agora me confundi aqui, porque se o termo foi inventado em 2016, como é que tem publicações anteriores que já falam do tema? Entende? Então, só para ficar claro para o leitor, um parágrafo resolve isso, uma frase, na verdade, tá? Então, só esses comentários assim, para te ver como eu li mesmo o texto, tá? Por isso estou sendo chato que ele cria nessa parte, porque eu prestei uma transição que estava bom, tá? Então, essa parte da revisão, eram essas duas coisas, assim, que eu queria entender, na verdade, por que tu só usou essas duas bases, tu não pesquisou nas outras, tá? Mas, até pergunto para ti agora, assim, por que tu escolheu só essas duas e tu não olhou, por exemplo, na I3E para ver se tinha? Eu olhei hoje, parece que tem 60 na minha busca, assim, rapidinho, eu só botei o tema para ver e tinha 60 artigos, tá? Provavelmente esses 60 vai ser os mesmos que tem na Scopus e tu ia tirar igual, tá? Mas aí era legal tu justificar isso, porque se tu for publicar, botar só duas bases, tá? Sim. Eu tenho lido tanta revisão sistemática que por isso que eu tô chato com essa coisa agora. Não, acho que realmente nesse ponto eu acho que foi uma falha mesmo. Eu já vinha pesquisando esse tema desde a disciplina de elaboração de projetos e eu mantive essas bases desde lá, então acho que é realmente uma falha por não utilizar outras bases. E só quanto ao tema, eu acho que não ficou claro ali que o objetivo que eu quiser é que ele foi popularizado no caso de 2016, mas eu entendo que talvez falta que nem tu comentou, uma, duas frases para esclarecer isso para o leitor. Sim, porque aí o cara fica por, mas por que ele tirou algo que tinha antes? É só para facilitar a vida, porque às vezes tinha temas que não era a minha área. E aí o que a professora falou é real. Eu li assim, disse, tá, cara, agora fiquei perdido agora, pelo amor de Deus, agora vou ter que dar uma pesquisa. Isso é ruim, é difícil, eu sei, é 30 páginas, tá? Mas é que às vezes é difícil pro leitor, porque o cara acaba não lendo o teu trabalho que tá tão bom que ele começa a se perder em pequenas coisas que tu fala que dão um sentido ao teu trabalho. Aí as minhas perguntas principais são o seguinte, e essa parte, sinceramente, eu fiquei na dúvida. E isso é uma definição. E aí eu queria entender por que tu chegou nessa definição. Por que tu diz que os dados de IoT é dados não estruturados? Isso para mim é uma coisa assim que, cara, na hora que eu li eu fiquei pensando assim, cara, mas como assim não estruturado? Em que sentido tu quis dizer? Porque, por exemplo, se tu me disser que log é não estruturado, a gente vai ter uma discussão muito grande, aí vai entrar todo mundo que trabalha na área e vai brigar, porque o cara vai dizer assim, tá, mas é que o log pode ser uma frase que o cara botou, tá? E aí é uma briga porque alguns vão dizer, tá, mas então eu tenho uma estrutura no log e um pedaço dele é não estruturado. Então, entendi, beleza. Mas por que tu definiu que a IoT é não estruturado? O dado que vem do IoT, por exemplo. Eu acho que eu me ative mesmo realmente a esse exemplo que tu trouxe, né? De quando tu analisa pedaços do retorno das máquinas. Então, acho que caberia a correção realmente para o tipo certo, nesse caso. Tá, isso aí, porque, cara, quando eu olhei e eu tô trabalhando exatamente nessa área, tá? Agora eu tô trabalhando exatamente isso. Então, quando eu li, eu fiquei na dúvida, vai ver que ele leu a definição em algum lugar e trouxe ela, mas cuidado com essa, tá? Porque isso aí isso é bem crítico, porque, na verdade, se a gente pensar no dado de IoT, um sensor tá te entregando o dado, ele vai te entregar um valor, então ele é completamente estruturado. É completamente estruturado. Isso aí é uma coisa que quando o cara olha a tua arquitetura, tá, mas por que essa definição? No log eu compreendo, e aí a gente pode brigar 10 horas, mas tu tem uma razão de dizer que ele é não estruturado, tá? Agora, cuidado, porque IoT é isso. O IoT é o mesmo cenário do teu banco de dados que está como estruturado ali, porque tu vai ter que estudar para guardar os dados no banco, então é estruturado, tá? Então, essa é a única coisa assim que eu queria te dizer, cuidado com isso, se tu for mudar, muda essa tua arquitetura, ou então explica por que tu tomou essa definição de botar ali, porque por definição ele tá no lugar errado, tá? Então, isso aí, cara, como eu falei, achei muito organizado e volta aí, mas a professora já falou, tá, que era a tua validação, eu senti falta de algumas coisas na validação, ou pelo menos que tu construísse, porque a gente não consegue, eu entendo, tu criou um modelo completo, tá? E que tu olhando o teu modelo tem todo sentido, sabe? Só que quando a gente quer validar, tu vai ter que dizer, por exemplo, o teu trabalho futuro era que tu precisava definir, ou tu fazer um estudo de caso dizendo que esse cenário ia ser testado da seguinte maneira. E isso eu senti falta, era a única coisa assim que eu senti um pouco de falta. Como tu vai testar o tempo real e como no caso que tu criou? Porque até fica uma dúvida para mim, assim, que fica a minha pergunta para ti, e assim, eu acho que é uma parte que é bem significativa na tua validação. Tu construiu um caso. Tá? Tu criou esse caso que era o teu cenário prático. Mas tu não pensou em duas coisas que tu considera importante colocar no teu cenário prático. Tu consegue entender? Aí tu assim, eu me diferencio do trabalho do fulano porque eu pensei em usar tempo real. Eu me diferencio do fulano porque eu quero inserir dados extras de fontes externas. Mas aí na hora que tu cria o teu coisa, tu não usa elas. Entendeu o que eu quero dizer? Então tem que cuidar nessa escrita e como tu colocar, porque às vezes tu tira a validade de algo que é valioso. Eu sempre brinco com isso, que às vezes a gente, como aluno, e eu me colocando no lugar, o cara escreve algo que assim, isso aqui tinha valor, mas quando eu vou demonstrar, ele não mostra o valor dele, é que nem eu querer vender um produto, assim, o diferencial do meu produto é que ele apaga o negócio. Aí quando tu faz o teste, tu não apaga. Então, como assim?
Tipo, sabe? Então é nesse sentido, às vezes é na escrita. Eu queria colocar isso assim, mas não como uma crítica ao teu trabalho, tá? Isso é uma coisa importante que eu queria dizer, porque eu achei teu trabalho bom de verdade. Às vezes quando eu faço crítica assim, as pessoas pensam que estou criticando, não é esse lado. É mais por no sentido de, sei lá, tu vai querer construir um novo trabalho, tu vai fazer uma pós-graduação, e são coisas importantes, vender o teu produto, entendeu? Então tu criou um cenário para validar o teu produto e dois diferenciais que tu coloca como diferenciais. Porque lá na construção, tu coloca esses dois pontos que tu colocou como grandes diferenciais do teu trabalho. E aí tu não valida eles, aí ficou faltando isso, entendeu? Pode ter vários fatores que não deu para validar, mas tu tem que colocar uma maneira assim, eu pensei nisso. Os dados externos que poderiam entrar no meu cenário são esse, esse e esse. Eu não fiz, mas existe essa possibilidade, que eu conseguisse entender aonde esse tipo de coisa ia dar valor à tua validação. Entendeu? Porque eu lendo, assim, eu senti um pouco de dificuldade na validação, era até de encaixar, porque quando eu lendo, eu fiquei com a mesma impressão, assim, que tu usou Fic Data para validar, para dar uma análise mais qualitativa no negócio, tá? Eu, lendo assim, a gente tem essa impressão do teu trabalho. Mesmo muito bem escrito, mas tu fica com essa impressão. E aí, para mim, estava difícil de juntar na validação o quanto esse qualitativo realmente trouxe ganho no teu dado quantitativo, que ele me parecia lá que tu estava mais transformando teu qualitativo em quantitativo também. E aí, como essas coisas se uniam, entende? E eu não sei se foi pelo que tu pegou, por ser um cenário que nem a professora falou, que é meio... Quando vai olhando assim, o cara pensa, pô, isso é meio... Tu tá pisando em ovos aí, porque depende do que tu falar, pode gerar um problema por... Sei lá, tá? Então, tu pegou um cenário bem complexo. Então, às vezes, eu não sei te definir. Mas, então, tenta colocar, eu acho que isso fez uma falta, que tu coloque pelo menos assim, meu modelo se tu for escrever um artigo, né, sobre coisa, meu modelo pensa em validar isso e eu poderia trazer esses dados a mais para melhorar, ou no tempo real, o que isso poderia, o tempo real, contribuir para o teu cenário, ou dar um exemplo do tempo, porque nenhum dos trabalhos que tu mostrou, nenhuma das validações usa isso. Entendeu? Nem nos dois que tu chamou de teóricos lá, que eram os dois que tu trouxe da literatura, nem o teu trabalho pensa no real. Então parece que o tempo real é um negócio bem legal, mas ontem eu discuti exatamente isso num orientando meu, tá? Ele disse, criptografia é importantíssimo, no trabalho dele inteiro. Quando ele foi me dizer o modelo final, eu cadê a criptografia? Eu não fiz. Eu digo, como assim? Entendeu? Tu botou um módulo, tu disse que o diferencial do trabalho é criptografia, tu testou? Não deu tempo. Entende? Então tira lá, porque não vai fazer tanta diferença, mas é só nesse sentido que eu queria contribuir para ti, tá? Achei, volto a dizer, parabéns mesmo, tá? E essas coisas que eu tô falando foi bem no final, porque como eu te disse, eu tava meio assim, nossa, eu vou chegar no trabalho e não vai ter nada para mim falar, vou me sentir mal, sabe? Eu já fui várias bancas, parece que o cara não leu o trabalho, né? Tá bom, e aí o cara não... Então, parabéns de novo e obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado, Márcio. Eu anotei todas as sugestões e concordo com elas plenamente. Muito obrigado mesmo pela resposta, pelo retorno. Então tá, agradeço aos avaliadores. Eu vou fazer só uma fala rapidinha aqui, final, e aí a gente vai lá para a sala de avaliação, tá, Eduardo? Então, eu só queria comentar que o Eduardo é fantástico para trabalhar, foi muito bom trabalhar com ele, ele é muito organizado, né? Ele veio com o tema lá já de elaboração e a gente veio evoluindo esse tema, então talvez algumas coisas a gente está meio viciado, né? Talvez não, acho que sim, né? A gente já está meio viciado. A questão da validação foi um desafio para nós, porque a gente pensou em várias possibilidades e a gente esbarrou em várias limitações em funções de pandemia, entre outras coisas. E aí a gente acabou, né, tomando essas decisões, né, muitas vezes experimentamos, né, para ver o que ia dar. Então, tem bastante minha participação aí nessa tomada de decisão, né, em relação à forma de avaliar ali, né, o modelo dele. Mas acho que, né, o Eduardo se desafiou bastante, fez um trabalho bem bacana, né, pesquisou bastante, assim, de forma autônoma, ele, né, gostou bastante desse tema de Sick Dating e achei que até para temas de ciência da computação é também um desafio que geralmente o pessoal desenvolve muito, até esses dias o pessoal, só tem inteligência artificial nesses TCCs, então temos um TCC diferente aqui, né, com outra temática. Então tá, pessoal, muito obrigada então pelas contribuições, eu anotei todas elas aqui, vou pedir para a gente ir para a sala de avaliação e Eduardo e colegas, por favor, aguardem aqui, a gente já volta. Certo, beleza, obrigado.
Estamos de volta. Tudo certo aí? Tudo certo, só esperando. Ansioso, né? Sei. Só um pouquinho, deixa o professor Márcio entrar aí também. Já tô aqui. Tá aqui, então tá. A gente demorou um pouquinho, porque a gente começou a falar né, de vários detalhes ali do teu texto, da questão da validação. Então, Eduardo, queria só te comentar, né, que tu tá de parabéns, como os professores já falaram, em relação ao tema, né, a escrita, né, a gente sabe que não é fácil, né, fazer todo esse processo do projeto de conclusão, aí do trabalho de conclusão. E, sem mais delongas, porque já é 17h03, você está aprovado com distinção. Obrigado. Eu falei que eu achava, né, que isso podia acontecer, mas, né, a gente nunca sabe, né? É sempre um desafio, né? Alguém levantou a mão aí? Quem levantou a mão? Foi não, eu, foi mas sem querer, desculpa. Ah, tá, ficou empolgado. Era só para dar os parabéns mesmo aí, Ah, então tá. Então, Eduardo, a gente vai ter que fazer alguns ajustezinhos ali pós-banca, né? Que o trabalho de distinção, como foi recomendado ali para a base, ele exige, né, um refino final, vamos dizer assim, na escrita, tá? Então a gente pode depois se encontrar e conversar sobre isso, mas é o step final ali. Perfeito. Se tiver interesse futuramente, né, em publicar, a gente pode, né, os dois professores trouxeram, né, essa situação. Acho que tu investiu um bom tempo aí nesse trabalho, por que não publicá-lo, né, publicamente, vamos dizer assim, na comunidade de pesquisa, né? Então, acho que fica, né, o incentivo, né, se quiser, eu posso ajudar também, enfim, a gente pode fazer isso e daqui a pouco até pensar, né, na questão de refinar um pouco mais a tua validação ali, que foi, né, o ponto comentado ali, que Sim. faltou, né, algo a mais ali para a gente melhorar essa validação, tá? Então, a gente combina depois a parte aí, essa questão dos ajustes, tá? A professora Luísa e o professor Márcio vão encaminhar para a gente o trabalho. Eu também anotei aqui, tu também anotou, então a gente se reúne e faz esse ajuste. Perfeito. Tá? Eu agradeço, então, a banca, aos participantes. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se Márcio quer falar alguma coisa, Luísa. Quero dar um parabenizar. Bom trabalho, parabéns. Muito obrigado, Márcio. Realmente, parabenizar. Olha, realmente agrega bastante, né, ao tema. Por mais que eu falei a questão dos rótulos ali, né, às vezes eu fico pensando, alguns pressupostos do Thick Data, para mim, já estão dentro do Big Data, mas ok, eu acho que vale a pena nem que seja só para a gente trazer essa reflexão. Trazer a reflexão, né, que a gente tem que não olhar só aquele óbvio, né, tem que trazer contexto, tem que trazer outras coisas aqui que eu acho que vale, de repente, para essa questão aí. Então, parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Luísa, Márcia e principalmente a Rose por todo o apoio e a ajuda que me deu no desenvolvimento do trabalho. Então, tá bom, gente. Então, encerramos por aqui, né? E, Eduardo, depois vai comemorar e depois a gente fala sobre as correções, tá bom? Muito obrigado. Então, tá. Um abraço a todos, gente. Muito obrigado. Até mais, então. Tchau, tchau.